Então, até enfim chegou. Parece que nunca chegaria, mas chegou. Então, eu vou te deixar pela primeira vez na vida estudar alguma coisa que faça um movimento que não seja obrigatoriamente retilíneo. Então, a gente vai trabalhar agora movimentos que são circulares ou compostos por parte de um círculo. Mas como assim composto por parte de um círculo? Por exemplo, a gente tem algumas pistas de atletismo que é assim, reta, reta, curva, curva. Essa parte aqui, ó, a gente vai considerar, a gente podia até colorir, né? Parte de um círculo. Então, na hora que a gente vai estudar isso daqui, ó, essa partezinha aqui, ó, a gente vai considerar usando o estudo de movimentos circulares, tá? Eu ainda não vou denominar o nome de nenhum tipo de movimento. Eu vou começar a construir com vocês as ideias de quais grandezas a gente vai utilizar, quais ferramentas eu vou construir com vocês para a gente estudar um movimento que não é mais retilíneo, um movimento que faz curva, tá? Então, vamos começar com um exemplinho, construindo de forma análoga uma grandeza que você já conheça do movimento linear e que você consiga transpor essa ideia para o movimento circular. Então, aqui, ó. Tá ótimo, tá aqui a nossa circunferência. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um centro nela aqui, ó. Não sei se tá muito certo, não, mas deve estar. Então, beleza. Já que é uma circunferência, a primeira coisa que a gente tem é que do centro até a sua borda, a distância é sempre a mesma e a distância é chamada raio, tá? Então, você tá olhando essa imagem aí, eu quero que você imagine que isso é uma pista, tá? Que a pessoa pode correr, por exemplo, ali, correndo, fazendo círculos. É uma praça, tá? Uma praça redonda. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar nessa praça redonda e vou marcar aqui, ó, uma posição inicial. A gente chama a posição inicial de S0. E aí eu tô usando ainda elementos que você conhece. Então tá, essa pessoa eu vou pôr ela aqui, ó. Pessoa. Ela está correndo nessa pista. E ela vai chegar até um outro local e vai parar. Onde ela vai parar vai chamar posição final. A gente conhece isso, a gente já fez isso muitas vezes. Eu consigo calcular o quanto ela andou, a distância percorrida, fazendo posição final menos posição inicial. A gente faz isso com muito mais tranquilidade quando a gente está em linha reta. Quando a gente está numa situação em que a trajetória é curva, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, né? Mas vamos lá. O que eu sei disso? Do jeito que eu te falei, eu vou marcar aqui, com uma marca texto, exatamente qual foi a distância percorrida. Tá aqui, ó, essa foi a nossa distância percorrida. Então, a gente pode escrever, vou usar para o lado de cá, o que a gente pode escrever? Que a gente sabe quem é a variação da posição desse corpo, quanto ela vale em metros. Quanto ela vale em metros? É a posição final menos a posição inicial. Essa grandeza que a gente acabou de falar, ela é uma grandeza que a gente chama de deslocamento linear. Ou seja, se eu pegar um barbante, né, um super barbante, um barbante gigante, e colocar aqui exatamente na trajetória que foi feita por esse corpo, e depois eu pegar o tamanho desse barbante e medir com uma régua, eu consigo te falar em metros qual foi a distância percorrida. Então, isso daqui, ó, a nossa unidade de medida é uma grandeza nova aí. Eu continuei falando de deslocamento, de distância, dependendo. Aqui a gente não pode falar mais de distância ser igual a deslocamento, aqui a gente já tem uma diferença. Mas eu tô te falando aqui da variação da posição de um corpo. E eu tô te falando isso, e aí agora nesse caso em termos de distância, eu consigo te falar que isso é a posição inicial menos a posição final. Agora a questão é, eu consigo fazer com que esse moço aí, ó, que tá desenhado, esse ser humano que parece ser super tranquilo, executar o mesmo movimento, mas eu falando para ele outra informação? E aí agora você pode até falar assim, não, professor, eu não sei, não consigo, então, portanto, consegue sim, porque eu vou te contar.
Você vai falar assim para ele: então, ser humano, sabe essa posição aqui que você tá? Vamos chamar ela de ângulo inicial. Faz o seguinte, fica nesse ângulo inicial e percorre um ângulo para mim, θ. Ou vamos supor aí, vamos fazer um chute só para você entender. Por exemplo, anda um ângulo de 45 graus aí para mim. Ou de 60 graus, que seja. E aí, quando eu falar para você, bom, já que você tá aqui e você tem que percorrer um ângulo de 60 graus, você vai chegar até um ângulo final. Esse daqui, ó, é a sua variação de ângulo. Assim como essa daqui, ó, tá em preto, deixa eu colocar certinho, é a sua variação de posição. Então, eu vou construir com vocês, eu acabei de construir a seguinte coisa. Eu posso citar para você o deslocamento angular. Olha o nomezão aqui, ó. O angular é uma medida angular. Então agora eu não vou conseguir te falar em metros o quanto você andou. Eu vou te falar em ângulo o quanto você tem que andar. Então eu vou assim, olha, angularmente anda tanto. Então qual que vai ser a nossa unidade de medida? Então tá. Ó, eu sei que seu coração tá pedindo que a unidade de medida seja grau. Eu também pediria isso. Só que a matemática gosta pouco e a física menos ainda. A unidade de medida de ângulos que a física usa é radianos. E aí você vai lembrar o seguinte, vou colocar aqui, ó. Apesar de lâmpada ser atrelada à ideia, vai ser um lembre-se. Tá? A gente fala que 360 graus é equivalente a 2π radiano. Lembra comigo, tanto graus quanto radianos são medidas de ângulos, tá? Mas a física gosta de medir em radianos. E aí lembra que a forma de abreviar é rad, assim como a forma de abreviar é metro, tá? Então eu já construí duas grandezas para você. Eu construí o deslocamento linear, que você já conhecia, e agora eu te mostrei o deslocamento angular, que eu posso fazer para um corpo executar a mesma trajetória, dando a ele a informação linear do tipo quanto você tem que andar, sei lá quantos metros para nessa trajetória, ou qual é o ângulo que você tem que descrever, sei lá qual é o ângulo para aquela trajetória. Ótimo. Será que essas duas grandezas se relacionam? Será que existe uma relação entre eu virar para a pessoa e falar assim, olha, quando você andar tantos ângulos, você está andando tantos metros? Então, a matemática fez isso pela gente, tá? Então, a primeira construção que a gente vai ver é a relação entre o deslocamento angular e o deslocamento linear. Matemática. A matemática fala o seguinte, você consegue calcular o perímetro de uma circunferência, né? Ou seja, essa linhazinha aí que a gente tem desenhada, o quanto ela vale, qual é o tamanho dela. Então, a gente sabe que quando a gente executa o ângulo de 360 graus, é 2π radianos. Quando a gente faz isso, é a mesma coisa de ter percorrido linearmente o perímetro da circunferência, que é 2πr. Cuidado para não confundir. Pi radianos. Isso daqui, ó, tá medido em metro. Isso daqui tá medido em radiano, tá? Essa é a unidade daqui, essa é a unidade daqui. Para ficar mais simples ou para ficar mais claro, eu vou escrever aqui, ó. Isso é ângulo. Isso é linha. Ou linear, tá? É um jeito meio bobo de falar linear. Então, eu vou pagar as unidades de medida. E aí, eu vou construir o seguinte, tá? Quando eu faço um ângulo de 2π, aí eu tô medindo em radianos, eu percorro um valor em metros valendo 2πr. Então, quando eu faço um ângulo qualquer, eu vou chamar de Δθ, eu executo andando um tamanho ΔS qualquer. Agora, você vai fazer regra de 3. Então, olha aqui, ó. Vai ficar assim, ó. ΔS vezes 2π é igualzinho a Δθ
vezes 2πr. Como de um lado da igualdade é produto, do outro lado da igualdade é produto, você pode simplificar. Então, vamos simplificar 2π com 2π, e aí a gente chega na seguinte relação. ΔS é igual a Δθ vezes o raio. E essa primeira relação é super importante. Já vou marcar essa aqui, linda de bonita. Vou colorir de amarelo berrante, que fica muito bonito. E vou te contar, olha que legal. O deslocamento linear se relaciona com o deslocamento angular através do raio. Algumas relações que você já pode fazer. Ou seja, quanto maior o raio a ser percorrido, maior é a distância que a pessoa tem que andar. Vamos pegar aqui num exemplo bobinho. Olha. O que você vai aceitar para mim? Você vai aceitar que as duas bolinhas fazendo a trajetória que eu coloquei vão executar uma trajetória com um ângulo de 90 graus. Todas duas vão fazer um deslocamento angular de 90 graus Celsius. De 90 graus. Então tá, todas as duas vão fazer 90 graus. Mas quem anda mais? Quem anda mais é aquela que tem maior raio. Então bora marcar aqui, ó. Olha o raio da primeira. Vamos chamar ele de raio 1. Olha o raio da segunda. Vamos chamar de raio 2. Quem possui maior raio produz maior deslocamento linear. E quem produz o menor raio, ou quem, na verdade quem produz, né? Quem tem o menor raio, tem o menor deslocamento linear. E isso está escancarado aqui, ó. Se você olhar na nossa relação, quem tiver maior R, então vamos lá, ó. Nesse produto aqui, ó, quem tem o maior R vai ter, consequentemente, para o mesmo ângulo, né? Supondo que o nosso Δθ é uma constante, quem tiver o maior raio vai ter o maior deslocamento linear, ou seja, vai andar mais, tá? Tranquilo. Essa foi uma primeira grandeza que a gente precisa, do mesmo jeito que um dia eu estabeleci o que era distância no movimento retilíneo, ou o que era um deslocamento no movimento retilíneo, eu vou definir o deslocamento angular. Está definido, eu ainda fiz a relação dele com o deslocamento linear. A próxima coisa que eu vou definir para você é velocidade, tá? Então, eu vou apagar aqui o meu desenhozinho aqui, ó, só para liberar espaço. A próxima coisa que a gente vai relacionar, que a gente vai compreender, é o que é velocidade linear versus velocidade angular. Mas, professora, primeiro você tem que me ensinar a velocidade angular para eu poder comparar. Concordo. Só que eu vou estabelecer com vocês a seguinte forma de aprendizagem. Eu vou lembrar uma coisa que você já sabe, e em cima da que você já sabe, eu vou construir uma que você ainda não sabe. Vou relembrar então, ó. O que é a velocidade? A velocidade, a gente fala que é a variação da posição sobre a variação do tempo. Onde variação da posição você mede em metro no SI, variação do tempo você mede em segundo no SI. A letra, a notação é V, tá? Então, de forma análoga, então nós vamos fazer uma analogia. A gente pode definir o que vai ser a velocidade angular. O que é a velocidade angular? A velocidade angular, primeiro, a letra que vai denotar a velocidade angular é ômega. Você pode falar agora nesse exato instante, professor, isso jamais será ômega. Já vi ômega na minha vida, ó. Parece aquela ferradurazinha assim, ó. Então, essa também é ômega, só que essa é a maiúscula e a minha é a minúscula, tá? Então, beleza. O que é ômega? Se a gente for fazer por analogia, o que é a velocidade linear? É o deslocamento linear sobre o tempo. Então, o que é a velocidade angular? É o deslocamento angular, que a gente já sabe, que vai ser definido como Δθ sobre o tempo. Qual a unidade de medida? Bom, lembra, física gosta de usar o ângulo em radiano, então ela vai ser um rad, dividido pelo intervalo de tempo, que a física também gosta de segundos. Então, aqui, a grandeza que eu te apresentei foi
o ômega. Eu vou marcar ele como uma coisa importante, porque é o acréscimo que eu estou fazendo hoje. Então, isso aqui também é importante. Tá ótimo. Então, vamos lá. Conversa. Existe uma relação entre V e ômega? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Para estabelecer, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. O que eu chamei de V? V é igual a delta S sobre delta T. Só que eu vou fazer um asterisco aqui, ó, e vou te contar. A gente conseguiu definir delta S em função de delta θ. Então, eu vou substituir. O delta S que eu coloquei em cima, eu vou colocar embaixo. Então, o que eu vou ter? Que V é igual a delta θ vezes R dividido por delta T. Tá ótimo. Só que olha que bonito, de lindo, de maravilhoso. Essa grandeza aqui, ó, essa razão, delta θ por delta T, você conhece. Essa razão aqui, ó, você pode substituir porque ela tá aqui do seu ladinho, ela é ômega. Então, o que a gente tem aqui, ó? Que V é igual a ômega vezes R. Olha que lindo de bonito. Você pode colocar, não é errado colocar, a variação de V é igual a variação de ômega vezes R. Eu vou colocar, porque você vai ver que lá na frente vai ser interessante para mim. Mas tá aqui, ó. Super importante também entender que a velocidade linear, ela se relaciona com a velocidade angular. De que forma? Também através do raio. É o raio quem define. Então, eu vou aproveitar e fazer uma seguinte pergunta, uma curiosidade, na verdade. Vamos imaginar que isso daqui é uma curva. Vamos imaginar, não, isso é uma curva. E quem vai fazer a curva é esse carrinho aqui, ó. Ele tem 4 rodas. E a pergunta que eu vou te fazer é, ao fazer uma curva, um carro, todas as rodas do carro, né, possuem a mesma velocidade? E aí eu tô te perguntando agora a velocidade linear, tá? Em linha. Todas as rodas têm a mesma velocidade? E aí você vai ficar incrível. A resposta que eu te dou, vocês geralmente não acreditam. Mas é não. O carro numa curva não tem as rodas com a mesma velocidade linear. Porque senão isso dava um problema do caramba. Por quê? Olha as rodas mais internas, né? As que estão aqui mais fechadinhas perto da curva. Olha a distância que elas têm que andar. Eu vou marcar em azul. Agora, olha a distância. E aí elas fazem isso simultaneamente, né? Que as rodas de fora têm que andar. Então, quem anda mais precisa fazer isso mais rápido, porque como é simultaneamente, é ao mesmo tempo. As rodas de dentro e as rodas de fora fazem a curva ao mesmo tempo. Só que uma percorre uma distância menor do que a da outra. Portanto, o que nós vamos ter aqui nessa brincadeira? Que as rodas internas vão ter uma velocidade menor e as rodas externas vão ter uma velocidade maior. Mais chique do que falar interno e externo é falar em questão de raio. Olha aqui, ó. O raio da menor e o raio... Nossa, ficou muito feio. Calma. Esse é o raio da menor. Vamos chamar de R minúsculo. E vamos trocar a cor. Esse é o raio da maior. Vamos chamar de R maiúsculo. Se a gente voltar lá na nossa equação que a gente acabou de construir, se a velocidade angular for uma constante, olha que bacana. Quem tiver maior raio de trajetória vai ter que ter a maior velocidade linear. Tá? Então, essa é uma situação bacana da gente pensar esse tipo de coisa. Então, beleza. O que a gente tem aqui? A relação do que é. Então, o que eu acresci aqui hoje, né? Falta eu só marcar quem foi o nosso ponto inicial, né? Nosso ponto inicial foi esse daqui. E aí eu vou colorir o nosso ponto inicial, porque ele merece.
que está em amarelo, então, foi o acréscimo em termos de grandeza que eu fiz para você. Eu te mostrei o que é um deslocamento angular e te mostrei como é que ele se relaciona com o deslocamento linear. Eu te mostrei o que é uma velocidade angular e como é que ela se relaciona com uma velocidade linear. E a última grandeza que a gente precisa construir é a aceleração. A aceleração linear é que você está acostumada, que a gente trabalhou até então. A notação dela é A, né? É esse A minúsculo que a gente vem usando. Quando se tratar de uma aceleração angular, em vez de chamar de A, você vai chamar de alfa. E aí também é uma aceleração média e é um alfa médio. Existe velocidade média angular, velocidade média linear. As definições são análogas, tá? Eu estou aqui fazendo aquela construção básica de qual é a correlação em termos de grandeza. Então vamos lá. Aceleração linear, aceleração angular. De novo, vou construir através da analogia. Como é que a gente estuda? Tá certinho. A aceleração linear. A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Onde? Eu já discuti que velocidade é metro por segundo a unidade, o tempo é segundo, e a gente já costuma a chamar essa unidade em metro por segundo ao quadrado. Tá? De forma análoga, eu posso construir a aceleração angular. Quem que é a aceleração angular? Então, em vez de ser variação da velocidade angular, variação da velocidade linear, você vai fazer variação da velocidade angular, dividido pelo tempo. Então, por analogia, sai tudo muito simples. Qual que é a unidade de medida? Bom, velocidade angular é radianos por segundo. E qual é o tempo? Segundo. E quando você fizer mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo para as unidades, você vai chegar à conclusão que a unidade de aceleração angular é radianos por segundo ao quadrado. Vou marcar aqui a próxima coisa importante, então, que eu te mostrei. Só porque eu vou precisar as relações que a gente já construiu. Eu sei o seguinte, que delta θ é ângulo final menos ângulo inicial e que o deslocamento linear é igual ao deslocamento angular vezes o raio. A gente já descobriu que a velocidade angular é igual à variação do ângulo sobre a variação do tempo e que a velocidade linear se relaciona com a angular através do raio, tá? Eu vou usar essa última informação aqui, ó, para construir o próximo passo, que é, existe uma relação entre uma grandeza linear, então, é a relação entre a aceleração linear e a aceleração angular, e aí eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz para a velocidade. Eu vou te falar o seguinte, o que é A? A é ΔV sobre ΔT. Mas, aqui ó, eu defini naquela nossa última parte, na nossa primeira folha, que ΔV é Δω vezes R. Vou substituir. Então, quem é o meu A? É Δω vezes R dividido por ΔT. E aí, de novo, essa grandeza Δω por ΔT, a gente acabou de ver quem é ela. Então, quem é ela? Bom, então o seu A vai ser igual a alfa vezes R. E isso também foi uma relação importante que a gente estabeleceu, portanto, eu vou marcar. Então, olha que bacana, né? Se a gente for colocar num grande resumo interessante, quer dizer, uma coisa que é importante você conseguir perceber é... Deixa eu colocar um bonitinho aqui, ó. Note que... Então, aqui, ó. O deslocamento linear é o deslocamento angular vezes o raio.
A variação da velocidade linear é a variação da velocidade angular vezes o raio. A aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Ou seja, vou marcar aqui, vou usar outras cores. As grandezas lineares são obtidas quando você faz uma grandeza angular. Ixi, não pode ser amarelo rosa. O linear com o mundo angular é o raio da trajetória. Tranquilo? Preciso agora estabelecer mais duas coisinhas e a gente acabou essa primeira aula sobre o nosso primeiro tratamento de um movimento angular, que vai ser definição de período, tá? Então, eu terminei a nossa relação, vou construir dois conceitos e a gente para por aí. O primeiro conceito é período. O que é um período? Você está acostumado com a palavra período no cotidiano? Quer ver um? Período menstrual. Ou período de revolução da Terra. Período de translação da Terra. Período de translação da Lua. Período de... Deixa eu ver. Período de aulas. O que a gente está falando? O que é período? Período é um nome que é muito importante. Vocês estudaram ano passado. Ano passado foi quase que dedicado a estudar movimentos periódicos. Então eu estou relembrando o que é período e para alguns poucos contando o que é período. Período é um intervalo de tempo em que um ciclo ou um fenômeno torna a se repetir. Ou um ciclo torna a acontecer. Por exemplo, o exemplo mais comum de se dar é o período de translação da Terra. Quando eu te falo essa frase, eu estou te falando de forma simplificada. Quanto tempo demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol? Tá? Eu poderia falar o período de rotação da Terra. Quanto tempo demora para a Terra dar uma volta em torno do próprio eixo? Eu estou falando, então, período de um intervalo de tempo. Então, vamos lá. O período, e aí período, qual é a notação, né? A física, ela já gastou todos os T's do mundo, tá? Opa, esse T minúsculo aqui, ó, é o tempo, é um tempo generalizado, é um tempo qualquer. Esse T maiúsculo aqui é a temperatura. Eu preciso de arrumar um T para o tempo, para o período, temperatura, já que período é uma medida de tempo. O que a gente faz? A gente inventa. A gente vira e fala assim, tranquilo. Vamos colocar aqui, ó, esse Tzinho aqui, ó, é o T maiúsculo com duas abas. Qual é o período de rotação da Terra em torno do Sol? 365 dias, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, qual é o período do ponteiro dos segundos. O período do ponteiro dos segundos, ou seja, o ponteiro do segundo demora quanto tempo para dar uma volta? 60 segundos. Mas eu poderia te perguntar qual é o período do ponteiro dos minutos. Então, o ponteiro dos minutos, ele demora 60 minutos para dar uma volta. Poderia, então, te perguntar qual que é o período do ponteiro das horas. E aí você precisa ter esperteza. O período de ponteiro das horas é de 12 horas e não 24, tá? Do tipo de relógio que eu desenhei ali, é uma volta a cada 12 horas. Tranquilo? Então, isso é período. Período é um intervalo de tempo em que um fenômeno ou um ciclo se repete, tá? Então, eu posso perguntar com qual período, qual é o período de quê? Qual é o período para a realização de uma Copa do Mundo? Ou qual é o período para a realização de uma... deixa eu ver.
Ah, isso daí, você já entendeu. Período é período. Vambora. Então tá. Período é um intervalo de tempo. E no Sistema Internacional de Unidades, eu vou colocar aqui, ó, no SI, o tal do Sistema Internacional de Unidades, a unidade utilizada para medir tempo é a mesma, tá? Unidade. Beleza. Definido o período, o que eu quero conversar com você? Uma grandeza chamada frequência. Deixa eu fazer uma marcação. Cor de rosa não ficou bom? Mas eu quero deixar isso marcado, ó. Ótimo. O que é frequência? Vocês estão acostumados com frequência em sala de aula? Tipo assim, qual é a frequência de aula de física por semana? Então, quando eu falo isso, olha, qualquer pergunta com relação à frequência, eu tenho que determinar para você em qual intervalo de tempo você vai olhar que isso acontece. Então, eu falei, ó, qual é o número de aulas de física que acontecem na semana? Ótimo. Qual é o número de vezes de aulas de física que acontecem no mês? Essa quantidade ela vai mudar, né? Essa frequência ela muda de acordo com o intervalo que eu quero que você olhe. Por exemplo, com que frequência acontece uma mudança de estações do ano? Ou com que frequência acontecem uma Olimpíada? Quando eu falar com que frequência acontece uma Olimpíada, você vai me responder que é de 4 em 4 anos, ou seja, a cada 4 anos acontece uma vez. Ou com que frequência você vai ao médico no intervalo de tempo de 2 anos. Frequência determina quantas vezes determinada coisa acontece em determinado intervalo de tempo, tá? Então, frequência, ela tem uma definição matemática, né? Eu vou conseguir escrever ela de outra forma, mas matematicamente, o que nós queremos falar de frequência? Aqui, ó. A gente coloca que é o número de oscilações, ou número de ciclos, ou número de fenômenos, vou colocar número de ciclos que acontecem em determinado intervalo de tempo. Vou marcar, porque isso é importante. Beleza. Tem unidade de medida? Porque período é medido em segundos e frequência é medido em quê? É medido em quê? Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó, na unidade de medida. Frequência. Número de ciclos. Número de ciclos é adimensional, ou seja, pode ser 1, 2, 3, 50, 300, 5 milhões, 468 mil. É só um número. Então, um número não tem unidade de medida. É só você contar. Para você contar, você não precisa contar em unidade. Então, quando é só contagem, então quando ele é adimensional, a gente não vai colocar grandeza nenhuma lá em cima, tá? E o tempo? O tempo é segundo, beleza. Então, frequência, a unidade é 1 sobre segundo. Algum ser humano bendito foi lá e falou assim, olha, bonito, né? Vamos batizar o que significa 1 sobre segundo? Vamos dar um nome para esse negócio? E aí a gente deu um nome para esse negócio. O nome para esse negócio, vou colocar aqui embaixo, Hertz. A frequência é Hertz. Então, por exemplo, se alguém vira para você e fala assim, olha, a frequência é de 2 Hz. O que você tem que interpretar? Que está acontecendo 2 oscilações em 1 segundo. E a frequência é de 30 Hz. O que você tem que interpretar? Que estão acontecendo 30 oscilações em 1 segundo. Tá? Beleza. Finalizando essa aula, o que a gente tem? Bom, existe alguma relação entre período e frequência?
Nunca usei, vou continuar não usando. Horrorosa. Essa, como sempre. Sim. Pensa comigo, eu vou tentar construir essa relação usando português, bom e velho português, mas a gente pode tentar construir de outra forma também. Mas olha aqui, o que é período? Período é o tempo para acontecer um ciclo. É o tempo para um ciclo. O que é frequência? É quantos ciclos acontecem num determinado tempo. Você consegue perceber que um é o inverso do outro? Um me fala o tempo para um ciclo acontecer. O outro me fala quantos ciclos acontecem em determinado tempo. A ideia já é inversa. Portanto, a construção também é. Mas a gente pode tentar fazer uma regra de 3. A gente fala o seguinte, ó. A gente chama de período o tempo para fazer um ciclo. A pergunta é, para um tempo qualquer, para fazer um ciclo, ou seja, em um segundo, que é um tempo determinado, quantos ciclos vão ser feitos? O nome disso é frequência. Então aqui está o tempo para fazer um ciclo, então você vai falar o seguinte, que período vezes frequência é igual a 1 segundo, tá? Porque ciclo não tem... Então, aqui, ó, como se eu colocasse aqui em cima. Ciclo, tempo. Vamos construir essa regra de 3 aqui, ó. Ver se você vai aceitar. O tempo de um período é para realizar um ciclo. Agora, em um segundo, quantos ciclos foram realizados? O nome disso é frequência. Então, o que você vai poder construir? Que período é igual a 1 sobre frequência. Período é o inverso da frequência. Vou te dar um exemplo. Para executar esse movimento aqui, ela gastou um tempo de meio segundo. Pergunta, quanto vale o período? O período quer que você calcule para mim quanto tempo eu demoro para dar uma volta, para fazer um ciclo. Então, se para fazer um quarto de volta foi meio segundo, vai ser mais meio segundo para esse um quarto de volta, mais meio segundo para esse um quarto de volta, mais meio segundo para esse quarto de volta. Beleza, portanto, o período vai ser de 2 segundos. Pergunta, quanto da volta ele faz em 1 segundo? Porque, deixa eu te mostrar aqui de volta. A frequência, ela determina quanto o ΔT que a gente mais gosta para sair em hertz, a sua unidade tem que estar em segundos, tá? É quantos ciclos você faz em 1 segundo. Pergunta, quantos ciclos eu faço em 1 segundo? Aqui, em 1 segundo, vou marcar com aquela minha marca-texto maravilhosa quando eu quero mostrar uma coisa para vocês. Em 1 segundo, eu faço meia volta. Ou seja, quanto do ciclo eu faço em 1 segundo? Meio ciclo. Portanto, qual é a frequência? A frequência vale meio hertz. Então, se o período vale 2, a frequência vale o inverso. 1 sobre 2. Tá? Espero que vocês tenham entendido bonitinho essa aula. Qualquer dúvida, a gente vai continuar conversando em sala de aula. E fazendo lista de exercícios para que isso fique mais tranquilo para vocês, tá? Beijo para vocês. Até a semana que vem.